Olá, queridos, a paz de Cristo, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui desse quadro chamado Reflexões Bíblicas. Esse quadro visa deixar uma palavra de fé e de encorajamento para o seu coração, visando te fortalecer, te guiar, te orientar e te lembrar que Deus ainda continua a operar milagres. Aqui um tom mais devocional. E ao final aqui dessa palavra, eu quero orar por você, inclusive. E o texto bíblico de hoje encontra-se em Salmo 27, no verso 4. Salmo 27, verso 4, que diz o seguinte: Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Que palavra poderosa, que palavra extraordinária essa aqui do salmista. Ele escreve esse salmo fugindo de Saul, naquele momento em que Saul implementa uma perseguição implacável contra Davi, seleciona quase 3.000 soldados, a fina flor do exército de Saul, impinge, coloca uma perseguição desenfreada, obstinada, determinada contra Davi. Davi tem que fugir, ser na verdade um fugitivo, tanto que ele fica na caverna de Adulão. É um tempo de adversidade, é um tempo de problema, é um tempo que Davi se encontra longe da presença de Deus, longe do tabernáculo, do lugar do culto. Ele sente essa ausência de culto sistemático por conta da perplexidade da vida e da impossibilidade de avançar nessa questão mais organizada. E Davi aqui, ele faz tantas declarações importantes, dentre as quais essa que consta no verso 4. Nesse verso 4 aqui, eu quero destacar para você algumas palavrinhas-chave, ou destacar alguns verbos estes que exprimem, que expressam uma ação, um desejo do coração de Davi. Ele começa dizendo: uma coisa pedi ao Senhor. Esse verbo pedir, um verbo interessante. Segunda, e a buscarei, o buscar. Terceira, que eu possa morar. Quarta, para contemplar. E quinta, aprender. Os verbos pedir, buscar, morar, contemplar e aprender. Quando Davi aqui diz que uma coisa pedir ao Senhor, esse pedir tem a ver com oração, tem a ver com devoção. Ele se reporta a Deus e pede a partir da oris, a partir da boca, da fala, dessa comunicação, desse diálogo. Qualquer coisa que você deseja fazer ou intente em fazer, não faça sem antes pedir, conversar, falar, orar a Deus. Coloque Deus nos seus objetivos, coloque Deus nas suas metas, nos seus alvos. Não faça a partir da força do seu braço, mas faça a partir da orientação e do poder de Deus. Qualquer coisa que você esteja desejando ou que arda em seu coração, faça, mas antes peça a Deus. E clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. É fundamental que você desenvolva uma vida de oração na presença de Deus. Agora, além de pedir ao Senhor, e portanto aqui o aspecto devocional que abre essa porta pela qual Deus adentra e opera, você precisa fazer a sua parte. Uma coisa eu pedir e ao Senhor, e a outra coisa, e a buscarei. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Esse verbo buscar aqui remete-nos à ideia de Davi, que desejou estar em sua presença, mas ele buscou. Buscar tem a ver com aquilo que eu faço, com as minhas decisões, com as minhas atitudes, com o que compete a minha força e a minha capacidade. É a minha participação no processo da construção da minha vida. A buscarei, ou seja, tomarei atitudes, ações que estejam alinhadas, vinculadas ao que está no meu coração. Nem tudo compete a Deus, eu preciso buscar. Se você deseja alguma coisa, que no Davi era morar na sua casa, e a buscarei, ele teve participação, coparticipação, atuou. Se você ler um pouco sobre a vida de Davi, você a confundirá com a vida de um sacerdote.
Davi não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá, mas ele se mistura, se vincula às práticas culticas. Veja, a primeira ação dele, quando se converteu, melhor, quando se tornou rei de Jerusalém, foi buscar a Arca da Aliança e trazer para Jerusalém. Ele queria trazer o culto, ele se preocupou em organizar a ordem cultica dos levitas, né, em turnos de 24. Ele se preocupou em construir um altar ao Senhor, melhor, um templo ao Senhor. Ele, na verdade, comeu do pão da proposição, quando fugiu, inclusive, do próprio Saul. Davi é esse rei sacerdote que é vinculado à importância desse culto, porque Davi era um adorador por excelência, sempre preocupado com a presença, sempre desejoso a estar na presença e sempre almejava essa presença. Até quando pecou, ele declarou: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Não retire de mim o teu espírito e não me lances fora da tua presença. Torne a dar-me a alegria da tua salvação. Davi reconhecia a importância da presença de Deus e por conta disso ele agiu, operou, buscou. Se você quer alguma coisa, peça a Deus, mas além de pedir, vá ao encontro do que arde o seu coração. E Davi aqui estabelece o seu alvo, o seu objetivo. Uma coisa pedir e a buscarei. O que Davi estava buscando? Buscando morar na casa do Senhor. Esse morar aqui tem a ver com a ideia de estabelecer identidade, de construir personalidade, de ser um lugar no qual vive, no qual anda, com o qual se identifica. Tem a ver aqui com uma construção do seu ser, do seu temperamento, da sua personalidade, do seu caráter vinculado à morada de Deus e às suas ideias. Aonde nós moramos marca a nossa vida, a nossa história. O lugar no qual vivemos nos identifica, nos molda, influencia a nossa forma de ser e de enxergar a realidade. Davi queria ser influenciado, dominado, encharcado, impregnado pela presença de Deus. Para ele, o mais importante era a sua presença. O salmo aqui revela esse anelo, desejo ardente pela presença de Deus. Então aqui Davi estabelece um alvo, uma coisa a pedir, e a buscarei, o quê? Que eu possa morar. Para quê? Qual a finalidade? Qual a razão? Qual o intento? Qual a tautologia? Qual o objetivo de estar na sua casa? Para contemplar a formosura do Senhor. Esse contemplar aqui é buscar um lugar estratégico diante do templo, com o templo, junto ao templo, um lugar referencial que me faculte, que me possibilite, que me dê condições de olhar a miúdo, de olhar detalhado, de olhar minuciosamente, de olhar um olhar diferenciado, um olhar cuidadoso, um olhar profícuo desse Deus maravilhoso, porque Davi desejava conhecer o Senhor e avançar nessa intimidade com Deus. Eu quero contemplar, para tanto é preciso parar um pouco, diminuir a correria, estabelecer um alvo, estabelecer um momento para você possa, num lugar estratégico, estar aos pés dele e nos pés dele poder contemplar. Contemplar o quê? A formosura do Senhor. O que Davi que está pondo em mesa, pondo aqui em objetivo, uma coisa eu pedi e a buscarei, que eu possa morar na sua casa para contemplar a formosura. Aqui formosura é a belezura, é a amabilidade, a graciosidade, é o ser, a pessoa desse Deus maravilhoso, esse Deus indescritível, esse Deus magnífico que habita no alto e sublime trono, esse Deus que se assenta no trono celeste, porque a Bíblia diz que ele faz do céu o seu trono e a terra o escabelo dos seus pés. Esse Deus que está vestido de glória e de majestade, que cavalga nas asas do vento. Davi queria conhecer mais esse Deus estupendo, magnífico. Esse é o Elion, o Deus Altíssimo, o Senhor que habita nas alturas, mas é acessível
a nós outros mediante a vida contemplativa de adorar na beleza da sua santidade. Veja, enxergue, tenha entendimento, compreensão de questões específicas desse Deus a partir da sua decisão de buscá-lo para contemplar a formosura, a belezura, contemplar a amabilidade, a graciosidade desse Deus, não um Deus carrasco, não um Deus cruel, um Deus que ama, um Deus que ajuda, um Deus que socorre, um Deus que protege, que provê, que promove, um Deus maravilhoso. Não vou aqui avançar porque o tempo já está aqui se esgotando. E nessa observação, na decisão contemplativa, contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Aqui aprender tem a ver com apreender, com agarrar, com segurar, com obter uma informação, obter uma direção, uma orientação divina para seguir os meus dias e desenvolver a minha história. Não quero agir sem direção, e para ter direção eu tenho que contemplar a belezura do Senhor. Para eu contemplar, tenho que estar num lugar estratégico, morando na sua casa. Para eu morar na sua casa, eu preciso de fato caminhar em direção a Deus. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. E para eu desenvolver todo esse processo constitutivo, eu necessito da bênção de Deus. Portanto, eu peço, eu clamo, eu suplico. E quando eu suplico, Ele ouve a minha voz, Ele ouve o meu clamor. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus quer ouvir a tua oração, Ele quer se revelar para você, Ele quer te orientar e fazer você avançar e crescer na presença de Deus. Quem concorda, diga amém, diga aleluia, que essa palavra venha germinar em você uma frondosa árvore para que o nome do Senhor seja glorificado. Pai Celeste, no precioso nome de Jesus, eu quero mais uma vez aqui pedir a tua bênção sobre a vida dos meus irmãos e que eles venham crescer, desenvolver e a cada dia, a cada instante da sua existência, eles possam contemplar a tua belezura, a tua formosura, a tua grandeza e amabilidade e uma vez te conhecendo, possam alcançar da tua parte orientação, direção para que as suas decisões venham se traduzir em uma vida abençoada, frutífera e frondosa e que o teu nome seja glorificado. Eu te abençoo nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço, até a próxima, em nome do Senhor.